que a Fazenda Pública tanto precisa para se promover uma execução fiscal. Então você vai me dizer o seguinte: tudo bem, esse é o procedimento de cobrança. E talvez, como é que eu sei que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa? Porque o lançamento eu sei quando acontece, eu sou notificado de lançamento. Perfeito, você vai saber, você vai ter que ter ciência disso. Numa execução fiscal, numa eventual execução fiscal, você também terá ciência através de uma citação. Mas você já está num ponto bastante crítico, que é a execução fiscal. A pergunta é: como é que eu sei que aquele crédito tributário foi inscrito em dívida ativa? Olha, isso é um dado bastante curioso, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. O crédito tributário, ele é inscrito em dívida ativa porque é imprescindível, porque a CDA, o título executivo, só é conquistado após a inscrição em dívida. Ocorre que, embora o Código Tributário Nacional não fale nada a respeito da comunicação dessa inscrição em dívida ativa, ou nem mesmo a Lei de Execuções Fiscais dispõe alguma coisa nesse sentido, eu digo para vocês, é sim necessário que nós, contribuintes, sejamos comunicados de que aquele crédito tributário foi inscrito em dívida ativa. Opa, peraí, como é que é? Dá para repetir, professor? Dá sim. Olha, a CDA, para você saber que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, você deve ser comunicado. Tudo bem, os tribunais reconhecem a necessidade de comunicar ao contribuinte que aquele crédito tributário foi inscrito em dívida ativa. Então, sim, você terá ciência da inscrição em dívida ativa. Porque sabe que a partir desse momento, a partir do momento que o crédito tributário for inscrito em dívida ativa, você está a poucos passos de sofrer uma execução fiscal, que é uma situação bastante delicada, como eu disse para vocês, bastante crítica, e que ninguém quer passar por uma execução fiscal, melhor, ninguém quer sofrer uma execução fiscal. E aí você vai me dizer o seguinte: mas dá para evitar uma execução fiscal? Eu digo sim, é possível evitar uma execução fiscal. Mas como evitar uma execução fiscal? Bom, existem várias formas de se evitar a execução fiscal, de impedir a execução fiscal. Eu vou citar um artigo do CTN que ilustra esses casos, ou muitos desses casos. É o artigo 151 do CTN. Exatamente, artigo 151 do CTN. E o que ele dispõe? Esse artigo, ele vai trazer para a gente as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ele fala, então, sobre as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. São 6 modalidades lá dispostas, e eu vou lembrar algumas delas aqui para vocês. Você tem, por exemplo, uma liminar que pode ser conquistada em sede de mandado de segurança. Você poderia conseguir uma tutela antecipada, conquistada em sede de ações sob o rito ordinário, ou mesmo se valer, ingressar num parcelamento. Essas 3 que eu ilustrei para vocês são exemplos de formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E uma vez com essas formas de suspensão, você sabe que isso evita a execução fiscal. Suspensa a exigibilidade do crédito, estará impedida a execução fiscal. Quer dizer, um fisco não tem condições, a Fazenda Pública não tem condições de promover a execução fiscal. Mas isso se dá com as formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você não pode confundir essas formas de suspensão com qualquer outro caminho que vise, por exemplo, prejudicar a Fazenda Pública na execução fiscal. Peraí, como assim? Olha, você sabe que a execução fiscal, ela visa o adimplemento daquele crédito tributário. E como que ela vai fazer isso? A Fazenda Pública, através desse processo, ela busca, então, bens que garantam a dívida. Bens, patrimônio seu que garante a dívida. Um patrimônio que venha, na verdade, a funcionar como uma caução dessa dívida tributária. E aí você me diz assim, mas e se eu me livrar desse patrimônio? Se eu passar a alienar os meus bens ou onerar as minhas rendas, não estou impedindo a execução fiscal? Cuidado, na verdade, não é o correto dizer que você estaria impedindo a execução fiscal. Quando você passa a alienar bens ou onerar rendas, se isso acontecer em fase de execução, se isso ocorrer em fase de execução, isso é considerado pela Fazenda Pública, melhor,
Segundo o CTN, isso será considerado como fraude à execução. É isso mesmo, meus amigos. A partir do momento que você alienar bens ou onerar rendas, estiver em fase de execução, isso, de acordo com o CTN, pode ser presumido como uma operação fraudulenta, é chamada fraude à execução, algo que é bastante grave, bem? E o fisco, então, tem toda a prerrogativa de determinar que isso é uma fraude. Agora vocês observam o seguinte, que nesse momento eu falei que a fraude à execução ocorrerá toda vez que você tiver o início, o começo da alienação de bens ou da oneração de rendas a partir do momento que você estiver em fase de execução. E aí talvez você esteja me perguntando, ou se perguntando, o que é fase de execução? Em que momento tem início a fase de execução? Quando que você reconhece ou percebe a fase de execução? Quando que isso ocorre? Fase de execução, eu tenho que admitir, é uma expressão que foi utilizada pelo CTN. Foi, porque hoje não é mais. Fase de execução, ela estava disposta num dispositivo do CTN que foi alterado pela Lei Complementar número 118 do ano de 2005. E substituíram essa expressão fase de execução por uma outra expressão. Ou seja, a partir de que momento nós temos a presunção de fraude? A partir de que momento nós temos a presunção de fraude? Não é em fase de execução? Não, a partir da data da inscrição em dívida ativa. É isso mesmo. Vou repetir para você. A presunção de fraude se dá a partir da data da inscrição em dívida ativa. Se o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, foi inscrito em dívida ativa, e você, nesse momento, passou a alienar bens ou onerar rendas, isso poderá ser considerado pela Fazenda Pública como fraude à execução. Tudo bem, eu entendi, é grave, você não deve, isso é um impedimento à execução fiscal. Bem, isso não deve ser feito. Mas espera um pouquinho, é sempre assim? Então eu fico engessado? Quer dizer, se meu crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, e agora? Inscrever em dívida ativa, às vezes, e muitas vezes é inscrito de forma equivocada, eu não posso mais movimentar meus bens, trabalhar com as minhas rendas? Ou existe uma exceção? Eu digo, existe uma exceção. Olha, eu disse que existe a presunção de fraude, mas dá para evitar a presunção de fraude se você tiver bens suficientes para garantir a dívida. É isso mesmo. Ou seja, mesmo após a inscrição em dívida ativa, mesmo após inscrito o crédito tributário em dívida ativa, você pode afastar essa possibilidade de presunção de fraude se você tiver bens suficientes para garantir a dívida. O que, convenhamos, me parece ser bastante justo. Ou seja, você mostra claramente para a Fazenda Pública que em nenhum momento você tem o objetivo de prejudicar essa cobrança. Você quer discutir essa cobrança, mas enquanto isso, continua a sua vida, você continua alienando seus bens, negociando seus bens, trabalhando com as suas rendas, e em nenhum momento a Fazenda Pública tem o direito dela de ver o seu crédito tributário pago, porque você tem bens suficientes para o pagamento daquela dívida. Ficou claro? Perfeito. Visto isso, vamos imaginar, e você conhece muito bem qual que é, na verdade, o objetivo da execução fiscal, que é a penhora, é a constrição judicial sobre aqueles bens, visando a expropriação dos bens para que seja levantado um dinheiro a fim de pagar aquele crédito tributário que não foi feito, não foi pago no momento oportuno, no momento mais adequado. Tudo bem, mas e aí, o que acontece daí em diante? Ocorre o seguinte, existe alguma possibilidade de eu proteger os meus bens? Por exemplo, eu não quero que um determinado bem, uma determinada parcela do meu patrimônio saia desse seio familiar. Ou seja, existe um bem imóvel ou mesmo bens móveis que você não quer de jeito nenhum que saia, que na verdade fique longe do patrimônio da sua família. Neste caso, existem algumas formas de se planejar a estrutura familiar, o patrimônio familiar. Você teria, por exemplo, a oportunidade de gravar bens com cláusula de impenhorabilidade ou cláusula de inalienabilidade.
Isso mesmo eu repito, ó. Você pode gravar o bem com cláusula de